caso do negrinho do pastoreio em algum lugar dos campos do sul do Brasil, entre o silêncio da madrugada e o sussurro do vento, vive uma história que nunca foi esquecida. Um menino escravizado, ferido pela injustiça, abandonado sobre um formigueiro, e que, ao invés de morrer, se transformou em luz. O negrinho do pastoreio não é apenas uma lenda, menos, é uma presença espiritual que atravessa gerações, guiando os que perderam algo, consolando os que sofrem em silêncio. Neste vídeo, você vai conhecer o relato completo de um dos mistérios mais comoventes e profundos do Brasil oculto. Prepare-se para sentir, refletir e talvez acender uma vela. O caso do negrinho do pastoreio, parte 1. A terra que não esquece, no coração do Rio Grande do Sul. Entre campos ondulados e ventos que carregam histórias antigas, vive uma lenda, que não é apenas lenda. É memória, é dor, é justiça, que ainda caminha. O negrinho do pastoreio não é um personagem inventado, é um símbolo espiritual, que nasceu da tragédia e se transformou em esperança. Sua história atravessa gerações, resiste ao esquecimento e continua viva nas rezas, nas velas acesas, nas promessas feitas em silêncio. Tudo começou em uma estância gaúcha, em tempos de escravidão. O Brasil ainda era império, e os campos do sul eram dominados por grandes proprietários de terra, senhores de gado e de gente. Ali, entre cercas de madeira e galpões de pedra, vivia um menino negro, escravizado desde pequeno. Não tinha nome próprio, era chamado apenas de negrinho. Como tantos outros, era tratado como coisa, não como pessoa, mas havia algo nele que chamava atenção, um olhar profundo, uma calma que desafiava a violência, uma presença que parecia maior do que o corpo. O menino cuidava dos cavalos, recolhia lenha, limpava os currais, mas sua principal tarefa era pastorear. Saía ao amanhecer com os animais e voltava ao entardecer, sempre em silêncio abidiando. O senhor da estância, homem cruel e impiedoso, não lhe dava descanso. Qualquer erro era punido com chicote, qualquer atraso com fome, e mesmo assim, o menino seguia firme, como quem carrega algo que não pode ser quebrado. Certa tarde, o negrinho perdeu um dos cavalos. Procurou por horas. Atravessou campos, subiu morros, desceu vales, mas não encontrou. Ao voltar para a estância, foi recebido com fúria. O senhor, tomado pela raiva, o espancou com violência. Não satisfeito, ordenou que o menino fosse amarrado sobre um formigueiro, nu, sem comida, sem água. E ali, sob o sol escaldante, o negrinho foi deixado menos como punição, como exemplo, como crueldade. Na manhã seguinte, o senhor voltou ao local. Esperava encontrar o corpo dilacerado, como prova de sua autoridade. Mas o que viu foi outra coisa. O menino estava ali, sim, mas ileso, sem feridas, sem marcas, com o rosto sereno e os olhos voltados para o céu. Ao seu lado, estava Nossa Senhora, envolta em luz, com um cavalo perdido ao lado. O senhor, tomado pelo medo e pela culpa, caiu de joelhos. Mas o menino não falou, apenas se levantou, caminhou em direção ao horizonte e desapareceu. Desde então, o negrinho do pastoreio passou a ser visto como presença espiritual. Aparece nas noites escuras, guiando quem perdeu algo. Surge em sonhos, em campos, em encruzilhadas. É procurado por quem busca justiça, por quem precisa encontrar o que foi tirado, por quem carrega dor. Sua imagem, menos menino negro com vela na mão, tornou-se símbolo de fé popular. E sua história, contada em rezas e cantos, continua viva. Mas há algo que não está nas palavras, mas no sentir. O negrinho do pastoreio não é apenas lembrança, menos, é presença. E ao conhecer sua história, é impossível não sentir que ela nos toca, porque todos, em algum momento, já fomos o negrinho, já perdemos algo, já fomos punidos injustamente, já buscamos luz na escuridão. Parte 2. A luz que nunca se apaga após o desaparecimento do menino. A estância onde tudo aconteceu nunca mais foi a mesma. Os campos pareciam mais silenciosos,
os animais inquietos e os ventos que cruzavam as madrugadas carregavam algo diferente, menos como se a terra tivesse testemunhado algo sagrado. O senhor da estância, antes temido, passou a viver em reclusão. Dizem que nunca mais olhou nos olhos de um escravizado. Outros afirmam que passou a rezar todas as noites, como quem busca perdão que não pode ser concedido por homens. Mas o negrinho não ficou preso àquela fazenda. Sua presença começou a ser sentida em outros lugares, por outras pessoas. Os primeiros relatos vieram de viajantes que cruzavam os campos gaúchos à noite. Diziam ver uma luz pequena, como uma vela, movendo-se entre as árvores. Quando tentavam se aproximar, viam a figura de um menino negro, com um olhar sereno e passos leves. Ele não falava, mas sua presença transmitia paz, menos e ao mesmo tempo uma tristeza profunda. Logo surgiram histórias de pessoas que haviam perdido objetos importantes, menos alianças, documentos, animais, e que após rezarem ao negrinho do pastoreio, encontraram o que buscavam. A fé popular começou a se formar. Não era uma devoção oficial, reconhecida pela igreja, mas uma crença viva, nascida da dor e da esperança. As pessoas acendiam velas, faziam promessas, deixavam oferendas simples, pão, leite, flores, e, em troca, pediam ajuda para encontrar o que estava perdido, não apenas coisas, mas também paz, justiça, sentido. Em muitas comunidades do interior do Rio Grande do Sul, o negrinho virou figura presente. Sua imagem começou a aparecer em altares domésticos, em cantos de capelas, em folhetos de oração. Era representado como um menino negro, com uma vela acesa na mão, cercado por cavalos ou formigas. Mas o que mais chamava atenção era seu olhar, não de sofrimento, mas de compaixão, como quem entende a dor dos outros, porque já viveu a tradição oral fez o resto. A história do negrinho do pastoreio passou a ser contada por avós, por pais, por professores, em escolas rurais, virou tema de redações, de peças teatrais, de cantigas, e, com o tempo, ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul. Chegou a Santa Catarina, ao Paraná, a São Paulo, e em cada lugar ganhava novos contornos menos, mas mantinha a essência. Um menino injustiçado que virou luz. Mas havia também os relatos mais misteriosos, pessoas que afirmavam ter visto o negrinho em momentos de perigo. Motoristas que, ao se perderem em estradas desertas, viram uma vela acesa indicando o caminho. Crianças que, em noites de febre, disseram ter sido visitadas por um menino que lhes tocava a testa e desaparecia. E até casos de pessoas que, em meio a conflitos familiares, sentiram sua presença como um chamado à reconciliação. Esses relatos, embora difíceis de comprovar, têm algo em comum. Todos descrevem o negrinho como presença silenciosa, compassiva, transformadora. Ele não aparece para assustar, menos, aparece para guiar, e ao fazer isso, transforma sua própria dor em cura para os outros. A fé no negrinho do pastoreio não é dogma, é experiência, e é a certeza de que mesmo os mais esquecidos, os mais feridos, os mais silenciados, podem se tornar luz. E ao acender uma vela para ele, o que se busca não é apenas um objeto perdido, é a lembrança de que a justiça pode vir, mesmo que tarde, mesmo que em silêncio. Na próxima parte vamos explorar como sua figura se tornou símbolo de resistência, os paralelos com outras entidades espirituais brasileiras, e o impacto cultural que sua história continua gerando, especialmente entre os que ainda lutam por dignidade e memória. Parte 3. Símbolo de resistência e justiça. O negrinho do pastoreio não é apenas uma figura espiritual, é um símbolo de resistência. Sua história, marcada por dor e transcendência, tornou-se referência para comunidades que enfrentam injustiça, racismo e apagamento histórico. E ao longo dos anos, sua presença foi ganhando novos significados, novas camadas, novas vozes. No sul do Brasil, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, ele é lembrado como protetor dos humildes, guia dos que buscam algo perdido e defensor dos que foram silenciados.
Mas, com o tempo, sua imagem ultrapassou os limites da fé popular e passou a ser estudada por antropólogos, historiadores e líderes religiosos. Todos reconhecem nele algo raro, uma figura que une espiritualidade, memória e justiça. Em comunidades quilombolas, o negrinho do pastoreio é visto como ancestral, não apenas como espírito, mas como representação de todos os que sofreram sob a escravidão e que, mesmo assim, mantiveram sua dignidade. Sua história é contada como exemplo de força, de fé, de superação. E, ao acender uma vela para ele, o que se busca não é apenas ajuda a menos, é conexão com uma linhagem de resistência. Na Umbanda e em outras tradições afro-brasileiras, há paralelos entre o negrinho e entidades como os herês espíritos infantis, que trazem alegria, pureza e ensinamentos. Embora não seja oficialmente incorporado como guia, sua presença é respeitada e sua história é vista como ponte entre mundos. Um menino que sofreu, mas que não se deixou corromper, que foi ferido, mas que se tornou luz. Em escolas públicas, sua história é usada como ferramenta pedagógica. Professores o apresentam como exemplo de empatia, de justiça, de memória histórica. Crianças aprendem que o Brasil tem feridas e que é preciso conhecê-las para curá-las. E, ao conhecer o negrinho do pastoreio, muitas delas se veem refletidas na corda peu, na origem humilde, na busca por respeito, mas há também o impacto cultural. Sua figura aparece em músicas, em poemas, em pinturas. Artistas o retratam como símbolo de esperança. Escritores o usam como metáfora para o Brasil profundo, menos aquele que sofre, mas que resiste. E em cada obra há um traço de reverência, como quem sabe que está lidando com algo sagrado. O negrinho do pastoreio é, portanto, mais do que uma história. É uma presença que atravessa o tempo, que transforma a dor em força, que lembra que os esquecidos também têm voz, e que mesmo em silêncio, podem iluminar caminhos. Na próxima e última parte, vamos refletir sobre o legado espiritual do negrinho do pastoreio, os ensinamentos que sua história oferece e o que ele representa para o Brasil de hoje, onde ainda há muito a ser encontrado, muito a ser curado e muito a ser lembrado. Parte 4. O menino que ilumina caminhos. O tempo passou, mas o negrinho do pastoreio nunca partiu. Sua história, nascida da dor, transformou-se em luz. E essa luz continua acesa, menos nas velas que brilham em janelas humildes, nas orações sussurradas por quem perdeu algo, nos olhos de quem ainda acredita que a justiça pode vir, mesmo que tarde. No Brasil de hoje, marcado por desigualdades, por feridas abertas, por memórias silenciadas, o negrinho do pastoreio é mais atual do que nunca. Ele representa os que foram esquecidos, os que foram feridos, os que foram apagados da história oficial, mas também representa os que resistem, os que caminham, os que iluminam. Sua figura é lembrada em datas especiais, em celebrações populares, em encontros de fé. Mas mais do que isso, é sentida. Há quem diga que, ao acender uma vela para ele, sente uma presença suave, como brisa que consola. Outros afirmam que, ao pedir sua ajuda, encontram não apenas o que buscavam menos, mas também paz. E há os que, em momentos de desespero, veem sua imagem em sonhos, como sinal de que não estão sozinhos. O negrinho do pastoreio não fala, não grita, não exige. Ele apenas aparece menos como quem oferece, como quem entende cura. E ao fazer isso, transforma sua própria dor em caminho para os outros. Um caminho que não é fácil, mas que é possível. Um caminho que não é rápido, mas que é verdadeiro. Seu legado é espiritual, cultural, histórico. Ele nos ensina que a injustiça pode ser enfrentada com dignidade, que o sofrimento pode se tornar força, que a memória, quando respeitada, pode curar, e que os mais humildes, os mais feridos, os mais esquecidos, podem se tornar guias. Em tempos de pressa, de ruído, de superficialidade, o negrinho do pastoreio nos convida ao silêncio, ao olhar profundo, à escuta e, ao fazer isso, nos lembra que há coisas que não podem ser medidas, menos apenas sentidas. Hoje sua história é contada em escolas, em terreiros, em igrejas, em rodas de conversa, e em cada lugar
Ela toca de forma diferente, mas sempre toca, porque o Negrinho do Pastoreio não é apenas personagem, menos é presença. E, ao conhecê-lo, é impossível não se sentir parte de sua caminhada. Ele continua entre nós, na luz que guia, na fé que resiste, na justiça que ainda precisa ser feita. E, ao acender uma vela para ele, o que se acende também é esperança.